Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta os cintos e não entre em pânico. Cris, eu arrisco a dizer que esse é o convidado com o maior bíceps que a gente já entrevistou. Isso porque o cara de hoje, ele é um verdadeiro atleta de alta performance. Ele é educador físico e já treinou nomes como Ícaro de Carvalho, Pedro Sobral e Samerage. De 3 vezes obeso, a maior defensor de que a gente sempre pode ser melhor que ontem. Se tem alguém aqui que entende de disciplina, constância, foco, tanto como personal como empreendedor, é ele. A gente recebe aqui o gigante Bruno Barbosa. Eu gostaria muito de agradecer, né, a presença aqui com vocês. Gostei muito dessa apresentação, né? O maior bíceps da mesa, o maior que veio até aqui. Quero manter isso aí, gente. É a meta. Não tá difícil para você, vai, Bruno. Tá muito vaidoso, né, Fernando? Tá vaidoso. Não é? Mas e olha, desculpa te interromper, mas vem você agora. E, gente, tô vendo ao vivo e a cores, tá? O Instagram mostra uma coisa, ao vivo a cores é ainda melhor. Não dá para acreditar que você já foi obeso. Como é que foi a sua trajetória até aqui? Bom, é meio longo, mas eu vou contar aqui para vocês de forma até meio resumida, né? Minha primeira obesidade foi com 9 anos de idade. Na verdade, assim, me toquei que eu estava obeso aos 9 anos de idade. Eu era muito franzino, muito pequeno. Não crescia por nada. E aí aquela coisa, né? Família olhando, aquela preocupação toda. Meu moleque não cresce, vamos procurar médico. Tava começando aquela onda do GH. E aí, vamos no médico, doutor Moneta. E a gente passou nele. E ele falou, não, vai ser maior que o pai. Meu pai, 1,86. A gente voltou para casa tranquilo. Só que eu ficava muito na casa da minha avó de final de semana. E minha avó olhava e falava, meu, esse médico não sabe nada. E minha família, né, base africana, tudo planta, tudo tem alguma coisa assim, deixa que a gente faz em casa, remédio em casa. Minha avó falou, esse médico não sabe nada, deixa que eu vou fazer as coisas para você crescer. Então, eu tomei todas aquelas coisas que todo mundo tomou, né? Biotônico Fontoura, ovo de pata. Minha avó fazia um mingau, né, com leite e aveia. E aí me desenvolveu uma compulsão alimentar. Minha família tinha um buffet para ajudar ainda. Então, eu ficava comendo as coisas do buffet o tempo todo, compulsivo. E meu avô tinha uma escolinha de futebol. Quando eu tentei entrar para a escolinha, ele me recusou, porque ele falou que eu não parecia um jogador de futebol. Eu estava com 9 anos de idade e 94 quilos. E aí emagreci para poder provar para o meu avô. Entrei para a escolinha. Com 16, tive uma lesão. 1 ano parado, sem andar. E aí, depressão, aquelas coisas todas. O que eu vou fazer da minha vida? Ficava em casa comendo. Resolvi estudar para educação física. Queria trabalhar com o que meu avô fazia já. Meu avô foi sempre meu grande herói. E entrei para uma academia. E nessa academia, o dono, assim, dos caras que eu falo que me ajudou muito na vida, ser quem eu sou hoje. Que ele me pagava o salário como estagiário e me pagava um pouco mais para mim treinar. Ele falou, cara, você não vai ficar aqui desse jeito, você vai ter que emagrecer. Aí emagreci a segunda vez. Só que eu observava que as pessoas iam para a academia e não ficavam. Né? Muita gente ia lá, fazia o plano anual, o plano semestral e ia embora. Quando eu estava para me formar, eu falei, eu preciso entender o que essa galera faz. Eu já sei fazer o processo. Então, eu vou engordar de propósito, porque eu quero entender a mentalidade desse povo. E aí, engordei, fiz um processo... Comecei com um booking da musculação, fazendo. E aí, depois, perdi a mão, bebida, já estava ganhando um dinheirinho, comecei a beber, muita festa. E aí, fiquei bem pesado de novo. E aí, no processo de emagrecimento, eu falei, vou virar atleta. E aí, hoje, eu estou aqui falando com vocês. Que loucura pensar que você teve uma infância em que você vivenciou a obesidade, e eu acredito que ali final dos anos 80, 90, não era tão difundida essa questão da saúde, né? Que nem você falou, tinha muita questão da avó, não, tem que dar comida pro menino, tem que fazer ele crescer. Tá fraquinho, exato, né? Exatamente. E aí, num segundo momento, depois de adulto, você se colocar nessa situação para entender e vivenciar na pele tudo isso.
Você sente que essa foi a sua grande virada de chave, Bruno? Eu acho que, assim, foram pontos de virada, sabe? Eu acho que o primeiro não do meu avô, eu falava que... Naquela época, eu sentia que eu estava provando para ele, bravo, né? Minha família inteira meio que se revoltou com meu avô. Minha avó sem falar com ele, meu avô foi dormir uns dias na sala. Foi uma revolta. Hoje, olhando, eu entendo que eu queria provar para mim. E talvez olhando a sociedade que a gente vive hoje, né? Eu acho que ali eu achei uma coisa que eu era bom. Né? Eu consigo ser consistente, né? Eu consigo manter esse processo. É claro que a gente não pode descartar que, assim, eu tive um ambiente muito bom. Minha mãe começou a fazer dieta comigo, ia treinar comigo de manhã. E a força de vontade ali, né, era muito perto, porque, assim, era a minha família. Então, o fator emocional estava linkado à minha família. Então, toda vez que eu queria falhar, eu lembrava do meu avô. Então, foi meio com raiva, mas eu consegui fazer. E aí, indo agora para essa terceira vez de engorda, eu acho que... Estou estudando muito sobre Gabor Mate, não sei se você já ouviu falar desse cara, não sei se é assim que fala. Mas ele fala que as coisas estão acontecendo, as doenças que a gente está vivendo hoje, acontecem meio que em blocos, né? Doenças, hipertensão, diabetes, são as coisas que estão acontecendo hoje em dia. Então, acho que a gente meio que construiu, né? E aí eu coloco a sociedade toda como causador disso. Porque, assim, se a gente olhar os nossos pais... Eles deram pra gente tudo aquilo que a gente não tinha. Então, eu lembro da época dos nossos avós, que 6 horas da tarde todo mundo parava de trabalhar. Né? E aí a molecada brincando na rua. Então, todo mundo muito mais ativo. E aí nossos pais, para poder dar uma vida diferente pra gente, trabalhando mais, e a gente foi acostumando com isso, mais estresse, né? Muito mais trabalho, sem hora para parar de trabalhar. E eu acho que isso que acarreta o que a gente vive hoje. Você acha que emagrecer nos dias de hoje é muito mais difícil, pensando no contexto ambiental mesmo, assim, de que a gente vive? É diferente, é mais difícil do que era antigamente? Esquece os acessos. Então, mas não tem como, né? Porque, assim, até falar, é meio contraintuitivo, no fundo. Porque, na teoria, seria muito mais fácil. Né? A gente tem... Por exemplo, antigamente não se via muita gente na academia. Né? Era meio que um tabu as pessoas irem para academia. As pessoas que treinavam era muito pouco. Assim, treinar mesmo. As pessoas eram mais ativas. Não tinha... Por exemplo, eu lembro de fazer dieta. A primeira suplementação que eu fui tomar era albumina. Não era nem whey protein. Era ruim, pesado. Hoje tem ketchup zero. Tem um monte de coisa que, assim, facilita a nossa vida. Só que, ao mesmo tempo que facilita, parece que dificulta. Porque a gente tem muito acesso. Então, Exato. A gente tem muita opinião de escolha. Antigamente, você não tinha escolha, né? Era batata, Franguinho, frango, acabou. frango branco, eu lembro que a gente comia... Não assim, tinha nem tempero. Não podia nem fritar. Porque teve também a época do... sem sódio. Então, não podia nem colocar um salzinho, Nada. É. Eu lembro que, quando eu comecei a fazer dieta mais voltada para o fisiculturismo, era isso, assim, a gente carregava umas marmitas, não tinha bolsa térmica nem para poder armazenar. Então, você esquentava de manhã, passava um pano ali, guardava, tentava deixar o mais Hermética possível, possível para não estragar. E eu lembro de várias vezes ver marmita estragar, o ovo que era branco começava a ficar meio amarelado, aquele cheiro a hora que você abria. Então, era muito mais difícil. Hoje a gente tem mais facilidade, mas as pessoas também têm mais facilidade para tudo, né? Então, iFood, essas coisas todas facilitam Ô, Bruno, o outro lado também. Mas você falou um ponto interessante aí, que assim, quando a gente fala de constância e disciplina, vou até falar um caso no meu, assim. Se o Lucas ouvir, que é meu treinador, ele vai falar, então estava certo. Porque quando você fala de acesso, e uma das coisas para a gente manter disciplina, você tem que ter, de certa forma, rituais, né? Total. E o ritual, ele vai desde o horário que você separa. E quando vai para alimentação, na minha cabeça, não é muito diferente. Porque quando você fala de menos dói, né? Porque você não tem muito acesso. Mas quando é demais, você também abre uma vertente para o cara de improvisar muito. Então, por exemplo, na minha dieta, ela não pode ser, obviamente, restritiva. Não tem porquê, nos dias de hoje, eu só comer frango e batata doce, por exemplo, para atingir ali meu objetivo. Só que, ao mesmo tempo, quando eu coloco, mas você também tem uma opção de um ovo, aí combina isso com uma tapioca, mas você pode substituir isso aí por um pão, coloca isso pro queijo. Eu começo a sair, de certa forma, dentro de um processo assim
conhecido, o pré-determinado. Tipo, o que é meu café da manhã de amanhã? Acho que quanto mais organizado e menos acesso a gente tiver, mais fácil é para o cara executar um plano, né? Total, mas é mais ou menos isso que eu estava falando para mim até nesse aspecto, né? Porque o que é foco? Foco é dizer não. Então, se a gente tem muitos sims para dizer, Tá bom. eu começo a me perder. O que eu vou comer? Eu posso comer o pão, eu posso comer a tapioca, mas eu posso também colocar o doce de leite. E aí as pessoas não estão acostumadas, porque não é dever delas também, por isso que existe um nutricionista, alguém que se coloca estudo para isso e facilitar a vida das pessoas. Então, a facilitação desse processo vem entender a pessoa, né? Eu falo muito sobre personalizar. A minha consultoria de treino é totalmente individualizada e personalizada. Por quê? O acesso e a assertividade vem na primeira conversa contigo. Não como pão. Por quê? Eu não gosto. Então, tá bom, você come tapioca? Então, eu tô colocando tapioca na tua dieta. Vai ser gostoso para você? Vai. E aí, Cris, eu acredito que é o seguinte, o processo vai ser difícil. Você vai ter que dizer não para muitas coisas. Você vai ter que aprender a dizer não. E eu falo que o não do meu avô foi o pior não, mas foi o que me ensinou a dizer não. Então, a partir do momento que você tem essas escolhas bem estipuladas, de um desenho que você participou do processo, vai ser difícil. Mas não precisa ser sacrificante que nem as pessoas estão fazendo hoje. Tá bom. E quando você fala de performance, alta performance, me vem duas coisas na cabeça, né? Ou o cara que vai ir para um lado ali de competir de alguma forma, algum atleta, seja qual modalidade for. Só que hoje as pessoas buscam muito alta performance, né? A gente já até estava conversando rapidamente aqui nos bastidores. Hoje você está com um posicionamento no digital, né? Você atende grandes players do digital que, de alguma forma, eles também trabalham em alta performance. Total. Você vê alguma similaridade, né, entre as pessoas comuns? O que muda na prática, né? Existe algum gatilho, momento? Como que você enxerga isso? Porque demora um tempo, né, Bruno? Eu estava falando com a Mirna aqui num papo. Cara, quando que treino entrou na rotina? 2020. Real. Não que eu não treinava, mas quando acabou... Só que foi pegou ali 2020, final de pandemia, que acabou entrando na minha rotina como algo que eu fazia de forma constante e etc, né? O que você vê aí de similaridade disso e como foi esse movimento, né? Por que digital? É porque o cara já tem uma alta performance e isso, obviamente, leva ele para várias áreas de alta performance na vida, entendeu? Cara, eu acho que esses caras talvez entenderam, Cris, eu acho que você também, que eu te conheço faz muito tempo, né? O quanto se colocar dentro de um processo, e você falou isso no começo sobre a questão de criar rituais para criar hábitos. Então, talvez a pandemia te fez parar e olhar o que você estava fazendo, porque eu falo, primeira coisa que as pessoas acham que elas têm que acrescentar, vou começar o processo. E eu falo, o processo é o contrário. Vamos eliminar o que você está fazendo de errado primeiro. E aí talvez tenha sido o que aconteceu com você. Faz sentido. A hora que eu parei, eu olhei e falei, cara, agora eu vou começar do zero e estruturar minha rotina. E o que eu vejo que esses caras têm de diferente, na verdade, são pessoas que se tornaram empresárias e entenderam que quanto mais eles aproveitarem o tempo deles, mais eles conseguem performar. Porque se a gente pegar estudos, né, e entrar em qualquer empresa hoje, em qualquer sala e ficar acompanhando quantas pessoas estão trabalhando, de fato, a pessoa está trabalhando de fato ali por 3, 4 horas de verdade. O resto ela está entrando numa página de pesquisa, está entrando no UOL, ela está vendo o Instagram dela, e aí a hora que aperta, ela vai fazer aquilo que ela tem que fazer. E esses caras, o que eles fizeram? Então, eu vou aproveitar o máximo do meu tempo e na parcela que eu tiver que trabalhar, eu vou usar para trabalhar. O Sobral tem uma frase que eu gosto muito que ele fala, a tela que eu pego, a tela que eu fico. Então, se eu vou trabalhar agora, eu vou trabalhar com o máximo de atenção para o meu trabalho. Por quê? Para mim não ter retrabalho, para mim não ter que fazer depois de novo. Então, eu tenho que te entregar essa apresentação. Então, eu vou pegar ela, vou terminar ela e não vou deixar para o último momento. Eu vou adiantar o trabalho e a partir do momento que eu terminar isso aqui, eu tenho tempo para fazer o que eu quiser. Okay. E aí o exercício físico entra num sentido do quê? Né? De performance no sentido de cognição. Né? Eu já vi produtos ser lançados, assim, de ideias deles ser lançado durante o treino, porque é uma questão que o treino mexe com essa questão neural, né? E você está cansando, né? Você está gastando a tua energia, e aí tem aquela questão que a gente fala sobre o foco, né? Quando a gente está focando num ambiente só,
Nossa mente fica limitada quando a gente sai desse espaço e começa a respirar. Porque a respiração é algo que a gente usa, a gente mal usa, na verdade, mas é essencial para foco. Tu tá treinando, tu tá tendo que respirar. Tu tá com um peso em cima de você, você tem que fazer aquela respiração para poder aguentar aquele peso. Então você começou a respirar, oxigenou teu cérebro, saiu ideias. Interessante. Condicionamento físico, né? Então, quanto mais é contra-intuitivo também, se eu for treinar, eu vou ficar mais cansado. Só que, na verdade, no longo prazo, o que acontece? É que você tem uma enxurrada, né, de hormônios ali que acontecem Total. pós que te deixam completamente endorfinado. E até essa questão que você trouxe, Bruno, do foco, eu sempre pratiquei esportes desde que eu me conheço por gente, porque já comentei até algumas vezes aqui no podcast, eu fui uma criança muito agitada. E até, num primeiro momento, a minha mãe queria que eu dançasse balé e jazz. E aí, adivinha o que aconteceu? Eu, uma criança extremamente agitada, numa aula muito calma, que exigia muito do corpo, mas muito tranquila. Aí começaram os primeiros sintomas de estresse numa criança. Olha que engraçado. Aí ela me levou na médica e ela falou assim, não é o perfil da sua filha, Sim. bota ela na natação. E aí tu entrou... Aí eu deslanchei, aí eu fui muito bem. E aí, com o tempo, fui para musculação e aquela coisa, né? Musculação é uma coisa que você vai entrando, você vai se apaixonando devagar pelo processo. Demora, né? Eu acho que esse é o processo do Cris, assim. Porque Não tem um é tempo amor de à primeira resultado, vista, sim. é diferente de outros esportes. E aí eu caí nas artes marciais, que é onde eu me encontrei. Que animal. Tu fez o quê? Eu fiz Muay Thai e Legal. comecei esse ano o Jiu. Mas assim, eu gosto da trocação, que eu sempre falo. E o que eu sempre falo também é que o Muay Thai é a minha yoga. Assim, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar presente. Porque se eu não presto atenção, é um golpe que vai entrar errado. Sim. É de repente, alguma coisa que eu vou fazer que eu posso me lesionar. Então, isso que você traz do foco, não tem como. Você está com 200 quilos no leg, você vai desfocar? Não tem como. Não tem como. Você tem que estar ali prestando atenção. Eu tenho uma frase que eu sempre olho, sempre falo para meus alunos, na verdade, que assim, quem está focado, você consegue ver que, na academia. Porque a pessoa que está focada, parece que ela está no mundo dela, Total. e ela tá de cara fechada. Então eu falo que assim, nesse momento do esporte, de qualquer esporte que seja também, entra um outro ponto, além do foco, e eu volto nele para falar, mas eu acho que é importante falar isso, que é o único momento do dia, talvez, que você tá olhando só para você mesmo. Perfeito. E até por isso que a gente tem trazido muitos profissionais da área da saúde para falar sobre isso. Então, já tivemos médico, já tivemos psicólogo, já tivemos psiquiatra, agora um educador físico. Porque Tá quase o combo, né? tá menina? quase exatamente, né? Inclusive, por favor, profissionais, deixem aqui o cupom para os nossos seguidores. Porque, de fato, essa galera que empreende, e eu me coloco muito nessa bolha, a gente acaba se debruçando tanto no nosso negócio que aquela 1 hora que sobra, muitas vezes, para você ir treinar, você já tá de saco cheio, você já não quer ver ninguém, não quer fazer mais nada. Mas se isso entra no flow da sua agenda, a performance no trabalho melhora muito. Sim. E até quero devolver para você, porque eu acho que você vive muito os dois lados da moeda, de ser um atleta, mas também de ser um empreendedor. Como é que uma coisa te ajuda na outra? A primeira coisa é que eu tive que alinhar a agenda, né? Então, assim, uma parte do meu dia é gerar conteúdo. Então, a academia, para mim, é um ambiente perfeito. Então, eu vou para academia de manhã. Então, minha agenda começa... De manhã, eu tô na academia. Então, meu time sabe que eles vão mandar mensagem. Eu só vou responder, basicamente, se não for uma coisa urgente, a partir do meio-dia, 1 hora. Então, estou dando aula para os meus alunos. Eu dou atenção total, foco total para o meu aluno, acho importante. Aí, eu tenho o meu tempo de treino, que eu computo como trabalho, Claro. porque talvez é o maior investimento que eu posso fazer dentro da minha empresa, porque eu sou o maior ativo da minha empresa. Exato. Não só eu, mas como qualquer empresário. Se ele não tiver inteiro para ir para o trabalho dele, alguém vai estar fazendo o trabalho dele. E a empresa talvez não seja mais dele, ou a empresa comece a ruir por algum outro canto. Ainda mais você que trabalha com estética, né? Então, Total, literalmente, total. você é o seu cartão de visitas no sentido de que se você chegou nesse shape, assim como eu falo para mim, né? Então, eu preciso ter uma comunicação efetiva, porque eu também sou o maior produto do que eu vendo. Acho que com você vale a mesma coisa. Eu acho que é aquela frase, né? É até meio clichê, mas eu acho que é muito real. Não basta ser bom, tem que parecer ser bom. Super. Então, não é... Algumas pessoas... A gente vê muito personal, por exemplo, eu vou puxar pro lado do personal, que critica isso. Ah, mas tem que ter shape para ser personal. Não, você não precisa ter um shape. Mas se a gente quiser pensar em performance, se jogar no topo, é obrigação. Porque como que você não está vivendo aquilo que você prega? Perfeito. Como que você vende algo
que você não faz. E aí foi... O Cris me conheceu até quando eu morava em Campinas, eu dava 16 aulas por dia. E entrar para o digital, para mim, foi esse momento de virada. Porque eu olhava e falava para os meus alunos, você precisa dormir melhor, você precisa ter o teu horário para comer e tu precisa treinar bem. E o que eu fazia? Eu torcia para um aluno faltar para mim poder comer. Quantas vezes a gente comia rapidinho ali entre um aluno e outro, o aluno atrasava, eu estava comendo. Tinha dia que eu não conseguia treinar, porque todos os alunos iam. Então, assim, eu sempre contava que um aluno faltava. E eu trabalhava 16 horas, me sobrava 8 para poder fazer tudo. Tomar banho, comer, né, ter um tempinho meu. E aí eu olhei e falei assim, eu não estou sendo verdadeiro com aquilo que eu estou entregando. Eu preciso ter mais tempo para entregar mais e melhor. E aí foi onde eu comecei a estudar outras vertentes, outras skills, para poder somar com o meu trabalho e poder cobrar mais. A primeira coisa que eu olhei foi a questão da mentalidade. Né? Então, o que falta para mim ser um bom treinador? Muito personal sempre olha para a questão da nutrição e tal. E eu não quis entrar para a nutrição, porque assim, eu falei, é um outro ponto que também tem que aprofundar muito. E aí eu olhei o que eu já faço dentro do processo que eu posso somar. E aí foi onde eu resolvi virar fisiculturista. Falei, é um cara que é muito focado por 24 horas. Então eu vou viver o que esse cara faz, eu vou aprender o que esse cara faz, para poder trazer para os meus alunos. E aí surgiu a oportunidade, que foi onde eu conheci o Ícaro, na verdade, eu estava estudando muito sobre isso, e ele me levou para Santos. Mas, para mim, foi o maior ponto de virada, né, se a gente falar em performance. Porque parece que eu trabalho menos, mas, na verdade, eu trabalho mais, né, com mais responsabilidades hoje, na verdade, e eu consigo entregar mais. E o valor do meu produto, o valor da minha entrega melhorou muito, porque eu não estava cansado. O aluno que ia treinar 8 horas da noite, se eu comecei às 6 da manhã, ele era o mais prejudicado. não tinha como eu falar que não, entendeu? Por mais que eu estivesse fazendo todo o meu esforço. Só que a minha bateria, né, já estava acabando. E a importância também da gente entender até quanto dura uma bateria boa e estável. Total. Porque eu acho que nisso a gente se encontra muito, né, Bruno? Talvez por sermos da área da saúde, então também tem muito disso de fazer mais, produzir mais, atender o próximo e tudo mais. Que eu já tive agendas que eu... Realmente, o último... Não vou falar que ele saía prejudicado, mas ele não estava com o mesmo humor que eu estava no primeiro. Sim. Não tem como, sabe? E saber a hora de dar esse break e falar, não, pera lá, se eu quero entregar 100%, eu preciso estar 100%. Total. Então, eu vou limitar aqui o acesso à minha agenda, seja por uma questão de valor, então subo o meu valor, e aí isso limita realmente as pessoas que vão estar lá, seja de realmente conseguir orquestrar isso de uma maneira mais sólida e concreta. E a musculação, ela vai para além de um corpo bonito. Total. Quais que você acha que são os maiores ganhos? Eu tenho um bordão que eu uso com os meus alunos que eu falo não é só sobre treino. Né? Que eu acredito muito que, na verdade, e foi a minha trajetória dentro da musculação, eu comecei, de fato, com a musculação, acho que eu tinha uns 13 anos. Porque, apesar de ter engordado, eu era franzino. Então, assim, você vê, minha alçatura não é muito... Você pega, tipo, o pulso do Cris. Tipo, tem um pulso muito maior que o meu. Então, eu machucava muito jogando bola. E aí, a gente foi procurando o que fazer, procuramos... vai pra academia treinar para ter mais força, né? Para ter mais músculo para aguentar as porradas. Eu era muito rápido. E eu comecei a treinar. E aí, fiz um tempo, e aí meu pai não conseguia mais pagar, mas eu já tinha gostado, porque eu tinha visto o resultado. Porque eu estava magro nessa época, mas aí eu comecei a ficar mais fortinho. E começou a me fazer melhor dentro do campo também. E também uma questão de... eu me senti melhor, né? Autoestima, então, assim, de autoestima total. E aí eu lembro que eu treinei muito tempo numa sede, perto de casa, assim, que tinha uns pisos de concreto e tal, e a gente treinava ali. E treinando, e fazendo esse processo todo, eu acho que muda no sentido de quem você se torna. Né? Eu falo que a musculação, no fundo, ela é o maior meio de autoconhecimento que você pode ter. Cara, eu não poderia concordar mais com essa fala. Total, porque assim, você entra todos os dias na academia, sabendo que tem alguém muito mais forte que você, ou que você não tem, você vai encontrar alguém mais forte que você. Você vai ter que buscar a tua fraqueza, a tua maior fraqueza, para poder ficar mais forte. Você vai falhar. Né? Se a gente pensar, qual que é o benefício? É isso que te torna mais forte. Então, assim, é como se fosse você se mergulhar para dentro de você, você vai ter que quebrar vários pecados, né, que você tem internos. Ego, avareza, soberba,
Você tem que se enfrentar o tempo todo dentro da musculação para conseguir fazer aquilo, entendeu? Então, a pessoa vai se tornando outra. Eu vou dar uma aula para meus alunos amanhã, a gente está começando um desafio, que eu vou falar muito sobre essa questão de camadas. Identidade, quem você se torna, qual que é o seu papel em devolver para as outras pessoas também esse processo, porque a gente acha que não. Mas quanto o pai levou o filho para uma vida mais saudável, por que ele fazia? Eu vejo muito pai, tem um vídeo que está rolando agora, que é um pai brigando com uma menininha, que ela está comendo sorvete às 6 da manhã, e aí a hora que volta para ele está tomando cerveja. Como que ele vai ser um incentivo para alguém que ele ama, sendo que ele está fazendo totalmente ao contrário? Então, eu acho que é uma construção de pessoas mesmo, assim, sabe? De você se tornar forte, se sentir forte, sua autoestima, né? A tua convivência com as outras pessoas. Eu tenho essa questão até, falando em questão de comunicação, e eu não falava. Assim, não que eu não falava, não era mudo, né? Mas eu lembro que eu tenho uma foto em festa junina na escola. Meu autoestima era muito ruim. Eu apresentar trabalho, eu preferia fazer o trabalho inteiro, entregar o trabalho para todo mundo e falar, eu não vou apresentar. E aí, qual que foi o momento que isso virou? Quando eu comecei a me sentir bem comigo mesmo. Quando eu comecei a me olhar e me sentir pronto para enfrentar o mundo. Forte, não no sentido de músculo. Mental, né? Mental, fisicamente, até no sentido assim, eu posso enfrentar as pessoas também. Então, eu acho que não é sobre treino, sabe? É sobre quem você se torna, no fundo. Eu acho que tem muitas camadas nisso que você traz, Bruno, porque aqui a gente pode entrar em várias questões, né? Questão social, questão racial, questão de gênero, porque cada qual enfrenta suas batalhas e a gente sabe que existem muitas camadas da sociedade que às vezes podem ser bastante agressivas, né? Com alguma classe, Sim. enfim. Então, ouvir isso, e até vou fazer aqui uma menção honrosa, tem um cantor que eu sou muito fã, um rapper aqui do Brasil, Baco Exu do Blues, que ele lançou o penúltimo disco dele, antes do último aqui, que foi o Fetiche, que ele fala muito sobre essa questão da autoestima do homem preto. Que é fantástico. E ele fala, eu vi uma entrevista dele recentemente falando que a virada dele, e até ele escreveu muito se questionando disso tudo, quando ele começou a treinar e ficar mais bonito e se sentir mais bonito. E ele é um homem também que é grande, né? Sim. Então, assim, você vê que ele tem uma postura e ele se questiona muito, né? O quanto também a sociedade, ela fetichiza o corpo, mas o quanto isso também gera autoestima para quem está lá. Total. Então, que interessante isso que você traz, porque eu também já fui produto disso. Comecei a treinar também muito cedo. A minha mãe me levou para musculação. Ela nem fazia, mas a minha mãe sempre foi uma pessoa muito saudável. E eu estava num momento de vida que eu estava muito ansiosa. Foi ali, época da faculdade, sabe? Que você está se questionando de muita coisa. E eu lembro que eu cheguei na loja dela chorando. Ela trabalhava na Santa Efigênia, eu estudava na Santa Cecília. Encontrei com ela falou, o que foi? Eu falei, não tô bem, tô ansiosa, não tô me sentindo legal. E chorava, e chorava, e chorava. Ela falou, tá bom, saindo daqui a gente vai para algum lugar. E ela me tirou literalmente da loja dela e me levou direto para a academia que eu treino hoje, que já tem 10 anos que eu tô lá. Caramba, tem um fator emocional dentro do espaço que Totalmente. E eu consigo ver uma Mirna durante o treino e uma Mirna quando não tá treinando. Total. É muito diferente. Não, e é muito interessante isso que você trouxe, né? Essa questão de gênero, racial. E eu concordo com isso e daria um outro podcast que eu estudo muito sobre isso. Assim. Mas não adentrando, mas adentrando dentro disso, né? Eu acho que eu falo muito para meus amigos, assim, cresci primos. Hoje tenho, graças a Deus, hoje eu sou exemplo para minha família também, para muita gente da família. Porque geralmente as pessoas de fora começam a aplaudir o nosso trabalho e depois a gente passa a trazer para dentro, né? E essa questão do homem negro treinar, né? Porque assim, ele já é um homem considerado mais forte. Mas dentro dele, como que ele está se sentindo? E aí eu abro, né? Entro aqui, mas eu abro para todos os outros pontos. E eu cresci, meus pais separaram, eu tinha 1 ano e meio. Então eu cresci com 3 mulheres, eu e a mãe em casa, minha avó e minha tia perto. Cresci com 3 mulheres reclamando da vida. Então assim, eu vi quanto que é difícil para a mulher também. E quanto que a mulher tem os momentos de fragilidade dela. E aí a hora que ela está se tornando mais forte,
como que ela se comporta para o mundo. Né? Por exemplo, eu brinco muito. Por exemplo, a mulher, o dia que ela levanta, coloca uma roupa e ela não precisa trocar essa roupa. Caiu perfeitamente, ela está imbatível. Né? É o dia que ela vai enfrentar o mundo de todas as formas. Geralmente, com que mulher que acontece isso? Não estou dizendo que não acontece com as outras mulheres. Mas, geralmente, a mulher que está bem consigo mesma. A musculação, o Muay Thai, o exercício físico auxilia muito nisso. E não tem como a gente fugir. Então, para ela ter essa sensação mais vezes, facilita. É uma questão de aceitação no mundo? Facilita. E aí a gente entra em vários outros pontos de cadeia animal. Né? A gente fala muito sobre qual que é o animal mais forte? O mais forte sobrevive. Talvez nem sempre seja o mais forte que sobrevive. Mas ele tem um respeito. O leão, eu falo que o leão não é o mais forte, talvez. Né? O gorila é muito mais forte. Não sabe. Mas por quê? Porque o leão se porta como o mais forte. E aí todo mundo respeita ele. Por que ele se porta como mais forte? Porque ele é bom em tudo um pouco. Né? Então, a hora que você olha para ele, parece que ele está pronto para tudo. E a pessoa que treina é isso. Né? Você chega numa sala de reunião. O cara que treina, você já olha para ele, a primeira pessoa que você vai procurar, bater o olho e você fala, opa. E se treina. É diferente. Você sente um respeito que não tem como. Não é? E algo que vem natural, né? Porque vocês estavam falando aqui, eu fiquei aqueles 5 minutos de... Sendo ouvinte, né? Sendo ouvinte. E faz muito sentido o que... Assim, vocês dois, na real, estou na área que eu posso, vocês dois são profissionais com grandes diferenciais, né, e energia no que vocês fazem dentro da área da saúde. E quando vocês trazem esse elemento, eu fiquei pensando o impacto que isso tem. Então, conhecendo um pouco a Mena, como que ela encaixa isso tudo. E quando você fala de treino, autoestima, postura, conduta, muda muito como o outro te vê. Total. E aí, quando você treina, por exemplo... Eu tenho alguns, né, amigos empresários, e aí você vê quando o cara entra ali, começa a pôr o shape, ele muda como ele se veste, ele muda a postura frente time, frente rede social, muda. Feição. Porque questão de feição, desculpa te cortar, que isso? Todo mês a gente faz antes e depois da minha consultoria, né? E é muito engraçado, porque assim, a pessoa começa. A primeira foto é a pior. A gente pede 17, porque eu faço todo o controle postural. Então são 17 fotos que você precisa tirar. E aí as pessoas ficam, mas como que eu vou tirar essas fotos? Eu falo, tiro. De qualquer jeito, tira essas fotos. Porque começa o processo. Vamos se enfrentar, vamos se olhar para o mundo agora da forma que o mundo te olha. É isso. Você tirou todas as suas máscaras. E as pessoas tiram essa foto reclamando. Quando a gente faz, passou 4 semanas, a gente pede as fotos de novo para comparar e identificar se o trabalho está sendo feito de maneira correta. Geralmente as fotos, a feição da pessoa tá melhor. Não tem como não tá. Vou te interromper e falar um negócio que a gente faz pré e pós também. Eu faço pré e pós de comunicação. A pessoa chega de um jeito, beleza, a gente faz toda a avaliação, até para entender que ponto de partida a gente vai tomar. E aí, beleza, passou pelo processo, faz o pós. Eu juro, as pessoas ficam mais bonitas quando falam melhor. Não, tô brincando. Total. A feição muda. E isso que você falou de passa a se vestir melhor, passa a cuidar do dente, porque é uma área que é muito observada quando a gente está comunicando, muda completamente. E é como se fosse um efeito manada positivo. Total. Você vai corrigindo. É o que a gente fala, por exemplo, eu começo treinando, daqui a pouco eu estou me alimentando bem, daqui a pouco eu estou consumindo um conteúdo que está relacionado com aquilo dentro do dia a dia. E você ver progresso é importante. E aí a gente falou um pouco no bastidor do Ricardo, do Bola, né? Ele sempre fala assim, cara, foto. E aí você fala, não sei se eu quero tirar foto. Não, mas a foto ela te mostra evolução e o desempenho, se tá dando boom, se tá dando errado, cara, o que você precisa fazer? E o que você falou sobre feição, eu tava lembrando de um vídeo, Bruno. Eu desdobrava palestra e conteúdo e depois eu fui paciente da mina, né? E eu achei um vídeo eu falando, lembra? Eu mandei um vídeo pra mim, eu falei diferente. Assim, olha só, né, vê se deu uma evoluída. E era um vídeo, interessante, mas eu tava falando literalmente a mesma entonação, tipo, fala galera, não chamava atenção, né? Nada. E aí hoje, quando você se prepara, cara, o cara joga, tem uma palestra, um conteúdo aqui para 5 mil pessoas. Você fala, bora. Tem que fazer pro Instagram, bora. Sempre pronto. Porque você tá pronto, você tá se dispondo, né, a fazer isso.
E quando eu falei de vocês de jornada, Bruno, e falei de diferencial, você fez algumas escolhas na sua carreira que você falou aqui, eu posso ter um pacotinho de ser um profissional ali de esporte, posso ir para nutrição, e você foi fazendo escolhas, criando, de certa forma, na sua cabeça o que seria um ecossistema e para que linha que você vai. Você deu exemplos do que você fala com os seus alunos, com a sua comunidade, que, cara, você não consegue isso num personal que está pensando no by the book, né, de qual a rotina básica, né? Vou para a sala, não me importo, qual o cuidado. Então, ele vai além do que você se propõe a fazer, que é um pouco do que a Mina faz, né? Que ela também vai encaixando. Isso eu vejo que é uma característica muito de um cara que é empreendedor. Total. E você está empreendendo dentro, né, de um segmento, criando. Como foi para você, cara, empreender dentro dessa área da saúde? Porque ouvir a sua história agora é linda, né? Só que eu sei os desafios que foram. Eu lembro do Bruno começando o projeto do Mais Que Ontem, né, da comunidade. Sim. Tipo, o que como foi. E ele envolveu vários momentos desse de se colocar uma situação de desconforto. Que a gente falou num bate-papo sobre isso, Bruno, de medo. Sim. Cara, se você não sentir medo, você tá muito confortável. Você tem que sentir, de certa forma, um frio na barriga, assim. E hoje você é um cara, você é um personal, você é um empresário. Como que você se vê, sabe? Dentro dessa jornada. Como foi para você? Porque uma coisa está clara para mim. O que você faz de profissão, o que a Mina tem de profissão, não é comum. Não é o tradicional, né? Vocês, de fato, buscam grandes diferenciais aí. Eu acho que, Cris, na verdade, cara, ambiente talvez seja a primeira coisa mais importante de tudo isso que você está falando. Porque eu sempre tive um ambiente muito bom. Apesar de ter saído numa questão de um bairro simples, né? Eu saí de um bairro simples, mas com muito... Na primeira série, minha mãe conseguiu bolsa de 100% numa escola, no Liceu de Campinas. Então, uma das melhores escolas da cidade. E aí eu vivi uma dicotomia muito grande na minha vida toda. Quando eu ia para a escola, eu era talvez o mais pobre, né? Eu não podia comprar um salgado na cantina. Minha mãe se apertando para poder pagar a perua para mim ir para a escola. Quando eu voltava para o meu bairro, para os meus amigos, eu era o playboy. E eu via minha mãe de madrugada. Eu fiz isso com a minha mãe por muito tempo, na verdade. Eu cheguei para a porta de eventos vender bebidas com a minha mãe. A única coisa que ela não deixava era eu pegar e vender bebida alcoólica, mas refrigerante, água, essas coisas era eu que entregava ali. Porque era um moleque pequeno, ela não tinha com quem deixar, eu tinha que ir com ela. Depois ela passou a fazer coxinha em casa. E aí eu falo que foi nesse processo que eu já estava engordando, que eu falo, mãe, acho que eu fui o cara que mais te deu prejuízo, que era um frango pra lá, um frango pra cá, sabe? Ele falou, deixa que eu frito, mãe. Pior decisão dela. Ela falava, acho que esse frango não tá rendendo. Eu falava, mãe, sabe como é, né? Mas eu cresci com uma mãe, né, batalhadora, né? Ela fica até brava quando eu conto essas coisas, porque ela fala, Bruno, as pessoas não precisam saber dessas coisas todas. Mas eu acho que é importante, sabe? Meu pai foi um negro na família que conseguiu fazer alguns feitos também. Meu pai, com 17 anos, passou na prova da Petrobras, fez engenharia, morreu tentando ser presidente do setor dele. Então, eu cresci com muitas pessoas admirando meu pai. Volto um pouco para o meu avô, né, que meu avô teve a escolinha, se aposentou na Mercedes, teve a escolinha. Quando ele morreu, e talvez seja o maior propósito da minha vida hoje, eu devia ter uns 16, 17 anos, fizeram uma praça com o nome dele, no bairro, por tudo que ele tinha feito. Né? Eu vi meu avô tirar moleque de droga, vi meu avô educando essa molecada, porque assim, para jogar no time você tinha que tirar nota, você tinha que mostrar teu boletim. Se você se comportasse mal durante os treinos, você não ia pro jogo. E, cara, apesar de ser, sei lá, 8, 9 anos, coisa que hoje, se fosse hoje em dia, talvez ele tivesse muito problema, ele barrava. Então, todo final de semana saía ali a lista de jogadores que iam para os jogos. Cara, diversas vezes eu não fui. E mesmo sendo neto. Então, eu comecei a aprender a perder e a ganhar também. Com 15 anos, minha mãe saía de Campinas, vinha para São Paulo buscar aqueles crachazinhos que vendia, que a gente colocava o cartão antigamente, e eu vinha com ela.
Vinha sempre com ela para poder dar uma volta. Vamos pro Brás, vamos para 25, aquela coisa. Comer o lanche de mortadela. Numa dessas vezes, Cris, eu achei um cara que vendia uns choques. Nike Shox, sei lá, por 250 na época, eu acho. Se eu não me engano, era. Na loja era 700. Cara, eu lembro de olhar pra minha mãe e falar, mãe, esse tênis parece muito verdadeiro. Vamos levar? Eu vou fazer dinheiro com isso. Você quer levar pra você e tal? Era perto do meu aniversário, ela me deu. Quando eu cheguei com o tênis, meus amigos começaram, cara, onde você comprou e tal? E eu comprei uma cor que não era muito comum, de propósito. Então, todo mundo ficava perguntando do meu tênis. Eu falei, cara, eu consigo pra você. Então, eu comecei a empreender ali com 15 anos. Eu lembro que eu cheguei a fazer, nessa época, por semana eu fazia uns R$1.000, R$1.500. Eu lembro que no começo minha mãe conseguia vir comigo, eu fiz uma tabelinha que tinha os tênis, pedi pro cara fazer. Na verdade, eu não sei nem o que era esses tênis, se era carga roubada, o que era, mas assim, era a situação que eu tinha. E aí minha mãe não conseguia mais vir, eu lembro de falar com a minha avó fez uma cuequinha falsa, eu pegava o ônibus no meio da estrada para poder subir, menor de idade, vinha e voltava. Com 15 para 16, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, eu nunca mais vou te pedir R$1. E para mim é uma promessa, a palavra, eu aprendi com meu avô o preço de uma palavra. A palavra importa muito. Eu resolvi entrar para educação física. E fui para a Max, né? E ali tinha uma galera muito boa também, assim, né? De incentivo. Dava eu, você, Léo, o Big. Então, eram caras que eu já olhava e admirava, fazendo e empreendendo. E aí eu não lembro... O Gilson era um aluno meu lá também na época. Eu lembro que ele dava umas aulas de vendas. Ele falou, cara, vai ter um curso de vendas, você deveria ir. Eu falei, não. Ele falou, cara, tá pago, se você quiser lá, você vai. E era um sábado de manhã e tal. Não saí à noite na sexta. Eu falei, acho que eu vou nesse negócio aí. E aí, quando eu fui, eu vi um mundo totalmente novo, Cris. Por quê? Era só a galera do ramo executivo. Então, todo mundo começou a se apresentar. E eu ainda muito tímido, porque assim era um ambiente que eu não estava acostumado. Aí, a hora que chegou a vez de eu me apresentar, eu falei, sou personal trainer. E aí, um monte de gente me olhou. Cara, como assim? O personal trainer está fazendo um curso de vendas? Eu vi que tinha um espaço. Opa, oceano azul para mim. Dali, eu saí com 2 alunos fechados. Falei, caramba, então eu posso ganhar mais aprimorando o que eu faço? Porque eu tinha que vender a minha consultoria. Né? Como que eu faço para vender? Então, eu fui fazendo o curso ali e fui aprendendo. Cara, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não faço. Agora eu quero me testar, vou tentar vender para mais pessoas. Então, todas as pessoas que eu via, eu tentava vender meu personal. Foi tendo o curso da escola que ele tinha na época, eu fui fazendo. E aí eu fui vendo que eu fui melhorando as minhas skills. Aí eu falo que o nosso primeiro grande teste, não sei se você vai lembrar, que foi o funcional BDL. Lembro. Para te colocar dentro do jogo, era uma equipe de funcional. Começou eu e mais 2 amigos. O nome era muito ruim. Tipo, qual que é o nome que a gente vai colocar? Desculpa, rapidinho. O que você imagina que é BDL? A inicial de cada um. Não tinha o que colocar. Vai, BDL. E ali foi um negócio que, assim, foi surreal e foi o grande ponto de virada, talvez, Cris. Legal. Porque era uma molecada, era 3 amigos, eu e mais 2 amigos, que a gente só queria fazer alguma coisa, assim, vamos juntar e fazer alguma coisa junto. O Danilo tinha feito toda a faculdade com ele, o Lincoln a gente conheceu, a gente estagiário no SESI. A gente ficou muito amigo de sair e tal, vamos fazer alguma coisa pra gente reunir no final de semana. Quando a gente começou filmando a gente, era Facebook, se eu não me engano ainda. Nossa. E a gente filmava e postava. Começou, galera, quem quiser vir, pode vir. Tu lembra disso, né? Lembro. E a gente fazia uns vídeos muito zoados, postava no Facebook, quem quiser vir, pode vir. Tinha a turminha das meninas que era do Muay Thai. Como que funciona isso? Em Campinas, não sei se você conhece, tem um parque que chama Taquaral. A gente vai pro Taquaral, a gente vai começar a treinar lá. Então, no sábado, quase ninguém treinava, a gente estava indo lá fazer treino funcional. Pessoa, tipo, 5 pessoas foram. A gente postava 5 pessoas. Então, a gente já estava entendendo o marketing digital sem ter... Sem dar um nome para isso, né? Não, e sem ter recurso, assim, tipo, totalmente na cabeça, tirando do... vamos postar essas 5 pessoas. Agora deu 10, vamos postar.
foi crescendo. A gente falou, a gente precisa cobrar isso aqui. E aí era muito louco, porque assim, a gente ganhava o dinheiro. Você lembra que a gente fazia várias baladas na academia na época, naquela época. Todo o dinheiro que a gente ganhava, a gente gastava em festa. Então, na verdade, estava patrocinando o nosso rolê, vamos dizer assim. E aí eu lembro que a gente fez muita cagada com esse projeto. A gente chegou a patrocinar... como que chama aquele carnaval fora de época que tem em Campinas? Tomar na Banda. Isso. Tem um carnaval, um pré-carnaval, sei lá, 10 mil pessoas, 15 mil pessoas. Meus primos são da música. Iam tocar nesse bloco. Falei, pô, quero patrocinar. Ah, vamos ver com os caras. A gente patrocinou o bloco inteiro. Conseguimos colocar funcionar o BDL na camisa. No dia, umas amigas chamaram a gente. Ah, vamos pra praia. A gente pegou um monte de abadá, nossa, com um camarote separado pra gente. Demos para outros amigos. Ó, pode ir que a gente tá indo pra praia. Então, assim, só era um monte de moleque curtindo e reinvestindo esse dinheiro em rolê. E aí, um dia, começou a lotar. A gente chegou a colocar 100 pessoas, 150 pessoas dentro. Começou a vir gente de São Paulo para esse espaço. E aí, o dia que eu entendi que estava ficando sério foi quando a gente fechou com a Decathlon. Não sei se você lembra. A gente fez um evento dentro da Decathlon. Verdade. A gente foi no... Não lembro como que... Ah, tinha uns meninos que treinavam na academia que era da Decathlon. E começaram a olhar e perguntar pra gente como que funciona. Ah, vamos fazer, então, um no parque. Eu falei, vamos. E aí a gente foi atrás de recursos pra gente conseguir fazer. Ah, vamos tentar parceria, vamos tentar ver quem que a gente consegue. A gente conseguiu o Red Bull, pessoa fazendo massagem. Foi um puto evento. A gente deu umas palestras antes, sabe? E ali foi o dia que eu olhei e falei, puta, a gente tem um negócio aqui. Que loucura. Só que os meninos não estavam na mesma batida que eu. Ah, o Danilo dava mais aula de ginástica, e adorava dar aula de ginástica. O Lincoln tinha os negocinhos dele. E eu falei, cara, então eu vou... O BDL foi virando só B, né? Não, eu saí, eu deixei pra eles, na verdade. Falei, gente, acho que eu tô pensando fora do negócio com vocês. Fica com tudo, não quero nada. Vou continuar indicando as pessoas pra você. E vou tocar minha carreira de personal. Porque eu já tinha pegado toda aquela noção. E aí foi a época que eu pensei em ficar conhecido em Campinas. Porque aí tinha, sei lá, 42 alunos, mais ou menos, 30 e poucos. Acho que o auge foi 42 alunos ao mesmo tempo. Sei lá, 38 alunos. E era um monte de mulher. E aí meu marketing era... Eu filmava as meninas a hora que elas estavam morrendo durante o treino. Então recebi um monte de mensagem de pessoas. Ah, quero treinar igual o Bruno. Quero treinar com o Bruno. Quero treinar com o Bruno. Aí eu não tinha mais agenda. Eu falei, e agora? Não tenho mais agenda. Como que eu monetizo mais isso? Vou cobrar mais caro. Chegou num teto. Não tem como mais cobrar mais caro. Alguém que falou algo... Eu acho que foi você. O dia que eu fui lá no escritório. Né? Lembra desse dia? Lembro. Caramba, agora que eu tô lembrando, acho que foi você mesmo. Olha só, para mais dicas, me siga. Caraca, olha só que coincidência, mas foi mesmo. Você falou algo do tipo, cara, você tá no topo, né? Não tem mais como você crescer. Você precisa pensar em outras formas de fazer o teu negócio. E aí eu tava, tá, e agora? O que eu faço? Começou a ter umas pessoas fazendo consultoria online. Falei, tá, mas só consultoria online. Tentei diversas vezes, mas eu não tinha tempo para atender as pessoas. Porque eu estava o tempo todo dando aula, as pessoas entravam, não tinha atenção, as pessoas saíam. Aí, falei, tá, então vou criar um movimento. Que foi o Mais Que Ontem. Vamos criar um movimento, esse negócio vai ficar grande, a gente vai fazer alguma coisa com isso aqui. E aí foi onde começou a ir o Léo. Ah, Mais Que Ontem, foi ficando conhecido. Aí... Comecei a estudar sobre marketing para personal. Fui convidado para lançar um livro, só para personal. A gente lançou um livro, não sei se você lembra disso. A hora que a gente acabou o lançamento do livro, foi em Santos. O Joel foi um dos nossos mentores. Eu lembro de olhar para um amigo nosso e falar, cara, um dia eu vou morar aqui em Santos ainda. Ele falou, Bruno, cala a boca, o que você tá falando? Para com esses negócios agora, mãe de Ná e tal. Eu falei, beleza. A gente voltou cada um para tua casa, começamos a conversar. A gente não vai conversar mais, cada um pro teu lado. Alguém falou, se a gente se reunisse e ficasse uma semana dentro de uma casa, falando sobre marketing. Vamos embora. Quanto que é? Começamos a pesquisar a casa e tal. Aí o Panda, que era o nosso mentor, encabeçou o projeto. Falou, cara, e se eu trouxer alguns amigos meus, pessoas que estão falando sobre marketing digital, vai ajudar vocês. Vamos fazer uma vaquinha? Fizemos uma vaquinha. E aí a gente levou o Ícaro por R$4.000, cara. Era o tipo mais caro da casa. Foi o Strider. E uma galera que era mais do Recife. Thiago Sarinho, Arthur Moraes, que era um cara que, na época, era do Érico Rocha, fazia vários 6 em 7, vendendo
Ele vendia receita de bolo. Fala, cara, como o cara vende receita de bolo? Tá na internet, você digita lá, tá lá. E tinha mais alguém que eu não lembro. Aí eu conheci o Ícaro. E aí ele começou a falar, ele estava fazendo o lançamento dele lá. E lá ele falava, ele pediu como uma das pagas para ele, que ele queria 2 ou 3 caixas de... Não lembro que cerveja que ele tomava, mas ele pediu 2 ou 3 caixas. Ele não tomou e começou a perguntar sobre treino. A hora que ele me viu, ele começou a perguntar sobre a minha história e tal. No dia da palestra dele, ele foi falar sobre arquétipo. Ele ficava me usando como exemplo. Ah, olha pro negão. Você olha pros dreads, você acha que ele vai falar de maconha. Você olha pros braços, você acha que ele vai falar de bomba. Mas o cara tem conteúdo, o cara tem história. Ele foi explicando. Um amigo falou, cara, acho que esse cara tá flertando contigo, ele quer treinar com você. Eu falei, não. Tipo, tem um monte de gente conhecida dele aqui. Eu não conhecia até então. Falei, não, eu sou de Campinas. Aí a gente parou pra tomar um café. A gente parou pra tomar um café, ele ficou repetindo isso. Ah, agora eu tenho o preço que for, eu tenho dinheiro, pago o preço que for pra alguém me fazer treinar. E se me fazer treinar todos os dias, eu pago mais. E eu do lado dele, assim, olhando. Falei, Não tava nem flertando, né? Tava jogando na cara, né? Não, total. Aí na terceira vez, eu falei, se ele falar 3 vezes, eu vou falar pra ele. A hora que ele falou a terceira vez, eu falei, cara, você tá falando sério? Eu sou de Campinas, eu vou te dar aula. Ele falou, tá contratado. E aí começou um processo de negociação. Eu não sabia fazer uma negociação grande. Aí eu sentei com todos os amigos que eu tinha, que já estavam jogando em empresa, executivos. Falei, cara, preciso aprender a fazer isso. Os caras me deram um livro, me deram um monte de coisa, comecei a estudar. Eu fui fazer o pitch para ele, deu certo. Então eu ia algumas vezes para Santos, não sei se você lembra disso, Sim. E voltava. Então eu ia para Santos, dava aula, voltava para dar aula em Campinas. E aí eu fui vendo que dava para montar um negócio, né? E eu não queria lançar. Eu via as pessoas fazendo lançamento, eu entendia que lançamento era um caixa rápido na época. Falei, não posso ter um lançamento. Porque se eu mudar de vez para lá e largar todo mundo, eu vou ter dinheiro, sei lá, para 3, 4 meses, 6 meses, 1 ano, vivendo justinho. Mas se eu errar, acabei com todo o meu dinheiro. Então eu vou montar uma estrutura que eu já tenho. O que eu já tenho? A consultoria. E aí a gente fez estrutura na consultoria. Ela foi crescendo, a gente começou com 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. Chegou em 70 pessoas, falei, cara, eu preciso de time, não dá para me atender todo mundo sozinho. Com a mesma atenção que eu acho que essas pessoas têm que ter. A gente contratou o primeiro personal. Cresceu mais um pouco. Ah, mais um personal. Ah, mas agora eu preciso de alguém para me auxiliar no suporte. Traz alguém para o suporte. Ah, agora eu preciso de alguém para fazer a experiência do cliente. A gente foi estruturando ali. Hoje a gente está com 10 pessoas ativas. Fora as pessoas que fazem trabalho, né, de freela, alguma coisa assim. O Bruno é engraçado, cara. Eu fico muito feliz, velho, de ver um amigo progredindo, crescendo, evoluindo. O linguajar dele é diferente. Quando a sua cabeça é uma cabeça de empreendedor. Você olha sobre área, sobre atendimento, sobre crescimento. Então, assim, é interessante e importante trazer isso, porque quando a gente fala de empreender e jornada, não é um caminho único. Você, na sua história aqui, narrando um pouco sobre essa virada de chave, são erros, acertos e escolhas, mas 2 coisas para mim que você sempre trouxe para a sua vida e que eu acho que, obviamente, te trouxe até aqui e vai te levar muito mais longe daqui. Você tem uma humildade intelectual, então quando ele fala ele sabe muito bem o que ele faz, mas o que ele não sabe, ele pergunta. E isso vai te fazendo ousar. E aí o segundo se dar a liberdade de fazer, que eu acho que isso que a gente falou muito sobre os outros empreendedores. Então, na hora que você vai para uma área de vendas, sendo um cara que é da área da saúde, que não tem nada a ver, a todo mundo que nos ouve, você obviamente é obrigado a entregar aquilo que você se propõe a fazer dentro da sua área técnica. O que muda o seu jogo é fazer o que as pessoas não querem fazer. Exatamente. E aí, na hora que você vai para uma área de marketing, para uma área de posicionamento, construindo um negócio... Eu acho que eu nunca falei para você, mas a minha mentoria na faculdade, sabe qual era? Marketing. Você já falou, verdade. Eu era o único cara numa mentoria de marketing estudando contabilidade. Até a professora falou assim, não, você tem certeza que você está na sala de mentoria certa? Então, nessa hora, eu acho que é a hora certa. Você fala, puta, eu tô fazendo a coisa certa. Eu pensei comigo, não sei não, mas tô. A resposta foi. E, de fato, foi a coisa mais assertiva ali que a gente teve. Você sabe que você falando isso, Cris, eu olho e sempre que eu escuto frase clichê, eu tento entender ela profundamente.
Meu avô falava uma coisa, né? As coisas nunca estão nas frases prontas. Estão sempre nas entrelinhas. E talvez isso que você falou, assim, eu nunca tinha parado para pensar que eu fazia de forma... que talvez fosse uma fortaleza minha. Mas quando as pessoas falam, né? Potencialize seus pontos fortes, eu acho que elas estão certas. Mas tem uma vírgula. Porque se eu só potencializar o que eu sou bom... Chegou uma hora que eu cheguei aqui no topo e não tem mais para onde crescer. Porque assim, cara, eu preciso de outras skills, de outras ferramentas para me fazer impulsionar. E o que eu preciso agora? O que me dói mais agora? Aí talvez a gente volte para a musculação, mas Perfeito. O que me dói mais agora? Fisiculturismo. Né? A hora que a gente vai fazer o desenho de uma pessoa num palco, cara, tá, teu peito é bom, tua perna é boa, mas, cara, teu abdômen é ruim. Vamos bater nesse ponto fraco? Ah, mas não vamos esquecer o ponto forte. Teu ponto forte a gente vai trabalhar. Não, continua trabalhando firme aí. Porque o que a gente já faz de melhor, na verdade... Continua o jogo. Se a gente falar pra tua filha, por exemplo, o que ela gosta de fazer, se ela sabe pintar, você dá um caderno pra ela, ela vai ficar pintando. Filha, vamos correr? Se ela correr e cansar, ou se ela perder, ela não quer de novo. Mas como que ela vai ficar boa? Fazendo de novo. É isso. Então, eu acredito muito nesse ponto, assim, sabe? Então, o que me trouxe até aqui, eu sempre faço essa leitura, e o que eu preciso agora, nesse exato momento, que vai potencializar meu jogo todo. E aí eu olho para uma coisa só. É que é bem diferente o que te trouxe e o que vai te manter. Isso. São Total, coisas diferentes, total. né? Então, o que te trouxe talvez tenha sido realmente as suas fortalezas. O que vai te manter talvez seja desenvolver aquilo que é o teu ponto fraco, que não é um lugar que é muito confortável para você. E, Bruno, aqui o nosso podcast, ele se chama Código 42 e tem um motivo para isso. Eu juro que eu fiquei pensando, por quê? Aí eu falei, será que é ruim eu perguntar? Eu falei, não. Não, mas eu vou te contar. Então tá bom. Então a gente estava conectado aqui porque eu vou te contar por que é Código 42. O número 42, ele vem do Guia do Mochileiro das Galáxias, em que o Código 42 ele é a resposta para as questões mais fundamentais da vida e do universo. E agora, a gente quer saber de você. E agora? Vou até me arrumar aqui, Se gente. prepara. É agora a parte que dói, tá? Vocês estavam fazendo todo o campo para chegar aí. Tá bom. E agora a gente quer saber de você. O que para você é o Código 42? O que é a resposta para as questões fundamentais da vida? Caramba, é profundo essa, né? A gente sempre termina assim. Mas eu acho que talvez, se eu fosse falar a minha, seria curiosidade. Mas se eu fosse falar para as pessoas, e não me colocando num ponto melhor que ninguém, mas o conselho que eu daria para alguém que eu não conheço a história, talvez. De olhar para si, né, olhar para dentro. Vou trazer um pouco da filosofia mais que ontem, que eu acho que assim é o que eu vivo de fato, assim, sabe? É de olhar para tudo que você fez até aqui, mas não deixar que isso te trave. E entender que assim, a melhoria vem de pequenos passos. Né? A gente estava falando sobre essa questão de melhorar e tal, de criar hábitos. E eu acho que as pessoas tentam colocar as coisas de forma muito rápida, de forma muito agressiva. E eu acho que o crescimento ele não vem assim. Né? Tudo que a gente coloca muita força é uma questão de lei, né? Lei de ação e reação. Se a gente coloca uma força muito grande, isso vai voltar para a gente com uma força muito grande também. Então, que a gente comece aos poucos. E aí vem o nome do Mais Que Ontem. Né? Sobre a gente pode fazer sempre um pouquinho mais. Eu só preciso ser melhor que ontem. E ser melhor que ontem não é mudar tudo. E aí é o que eu posso mudar hoje que eu não fiz ontem. E aí pode ser qualquer coisa. Né? E assim, só que a gente tem que estar se relendo, parando e olhando para dentro de si. Então, pode ser que eu tenha falado alguma coisa aqui que eu me senti culpado, por exemplo. E amanhã ser melhor que hoje é ligar para vocês e ter a humildade de pedir desculpa, talvez. Ou é levantar, ir para academia e fazer a matrícula. Amanhã, como que eu faço mais de novo? Amanhã eu vou para academia. Então, eu falo sempre assim, trazendo numa analogia, trazendo de uma forma mais fácil. Começa a treinar. Como? Com o menor, né? MVP, né? Se a gente para pensar, mas eu sempre vou aí eu vou defender meu lado um pouco, né? Começa pelo treino. Mas a dieta não é importante? Mas você não estava fazendo dieta nem treino. Começa pelo mais fácil. Por que o treino é mais fácil? Porque você precisa de 1 hora só. A dieta são 24 horas.
Mas você precisa acertei o café da manhã, acertei o almoço, errei a janta. Tu errou a dieta. O treino, eu só preciso levantar, colocar a minha roupa e ir para academia. Se eu for 3 vezes por semana e fazer isso por 3 horas, são 12 horas no mês. De uma semana de 168. Então, o esforço é muito pequeno para as melhorias que podem fazer na nossa vida. Então, se é um pouquinho mais que ontem, é pequenos esforços que fazem mudanças gigantescas, né? Então, eu acredito muito nisso, assim. Então, talvez meu código 42 é olhar para si e entender o que você pode ser melhor hoje. Eu adorei o seu código 42. E para quem quer ser melhor que ontem, quais são as suas redes sociais? Deixa aqui pra gente. @treinador Bruno Barbosa. Muito bem. Cris? Cristiano.ffreitas e no LinkedIn, Cristiano Freitas. Muito bem. Por aqui, @Mia Bolrafe, e nós somos @Código 42 Podcast no YouTube e no Spotify. Nos acompanhe, toda semana tem episódio. Se cuida e até a próxima. Valeu!